por tantas bênçãos, promessas cumpridas já recebi, sinais e prodígios de ti. Sei que é o começo do que ainda irás fazer. Eu recebo o melhor desta terra, pois és Deus do infinitamente mais, que te darei por tantos benefícios. O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor. Senhor, vem aqui com meu coração, grato a ti por tantas bênçãos, promessas cumpridas já recebi, sinais e prodígios de ti. Sei que é o começo do que ainda irás fazer. Eu recebo o melhor desta terra, pois és Deus o infinitamente mais, e te darei por tantos benefícios. O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor, e te darei por tantos benefícios. O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor. Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor. A ti, Senhor. Olá, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo a este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança, que há de restaurar a sua perseverança em busca do alvo,
que há de motivar a sua vida diante ao caos no qual você se encontra. Por falar em motivar, este é o grande propósito em orações: motivação. Nesta vida é muito fácil nos desmotivarmos e perdermos o foco. Somos fracos e, se não estivermos firmes na rocha, podemos ficar paralisados. Quando desviamos a vista do nosso Salvador e olhamos para nós mesmos, vemos os nossos defeitos e fraquejamos. Mas, se fixarmos os nossos olhos em Cristo, temos motivação para viver uma vida maravilhosa. A palavra de Deus tem toda a motivação que precisamos para viver o nosso dia a dia com confiança, alegria e poder. E nesta noite, no 15º dia, penúltimo deste grande impacto espiritual, trago para leitura e meditação o livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 a 13. E a palavra diz: quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, peço que neste exato momento, nesta noite, que você se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que o Senhor enviou para nós. A iminência da segunda vinda de Cristo estava conflitando os cristãos de Tessalônica, ao ponto de levar alguns a largar o próprio emprego. O apóstolo Paulo, no meio das suas explicações, declarou: quando estávamos aí, demos a seguinte regra: quem não trabalhar, não coma. Desde o primeiro século, não faltaram cristãos preocupados com a cronologia do final dos tempos, como acontece ainda hoje. O grupo, habituado a seguir textos fora do contexto, eram categóricos. Como Cristo vai voltar iminentemente, o bom crente deve abandonar todos os compromissos do seu viver e fiar no templo, orando, jejuando, para receber dignamente o Senhor. Com todo o respeito e amor cristão, o apóstolo discordou desta posição e insistiu que viver a vida diária cristã é a melhor maneira de receber o Senhor na sua volta. O famoso texto "quem não trabalha, não coma" pode ser encarado como uma declaração bíblica sobre o valor intrínseco da instituição do trabalho. A primeira vez que a Bíblia fala de trabalho se encontra logo no princípio de tudo, em Gênesis. O ser humano recebeu do Criador a responsabilidade de trabalhar a terra. A ordem não foi pintar a terra, ou negociar a terra, ou conquistar a terra. Foi, categoricamente, trabalhar. Neste grande contexto, faz sentido a palavra de Paulo. Trabalhar é a atitude certa, divina, desde o Gênesis até o Apocalipse, desde a promessa do Cristo até seu reinado final e triunfal. Lembremos-nos que Jesus afirmou: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Palavras que edificam. No primeiro ponto falamos sobre a importância do trabalho. Agora eu trago o segundo ponto: o doador obtém a glória. É uma boa notícia que Deus designa que sua glória seja manifestada pelo exercício de sua graça. Certamente Deus é glorificado pelo poder de sua ira. Romanos 9, versículo 22. Mas
Repetidamente, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, por exemplo, em Isaías capítulo 30, versículo 18, diz que devemos experimentar a graça de Deus para que Ele seja glorificado. Reflita sobre como isso funciona na oração de 2 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. Paulo ora para que Deus cumpra as nossas boas resoluções. Como? Ele ora para que elas sejam realizadas com o poder de Deus, ou seja, que elas sejam obras da fé. Por quê? Para que Jesus seja glorificado em nós. Isso significa que o doador recebe a glória. Se realizarmos uma boa resolução pelo seu poder, ele recebe a glória. Nós temos fé, ele concede poder. Nós recebemos a ajuda, ele é glorificado. E esse é o acordo que nos mantém humildes e felizes e o que mantém supremo e glorioso. Então Paulo diz que esta glorificação de Cristo é segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus. A resposta de Deus à oração de Paulo para que confiemos no poder de Deus para fazer boas obras é graça. O poder de Deus para que você seja capacitado a fazer o que se propõe é graça. É assim que ocorre no Novo Testamento repetidamente. Confie em Deus para a capacitação graciosa e Ele recebe a glória quando a ajuda vier. Nós recebemos a ajuda, Ele recebe a glória. É por isso que a vida cristã não é apenas a conversão cristã, é uma boa notícia. Meu irmão, minha irmã, dentro deste 15º dia, o penúltimo deste grande impacto espiritual, eu trago aqui um resumo do que tudo que lemos e foi falado aqui. Pois bem, Paulo exorta a igreja sobre algumas práticas, pedindo que cuidem do testemunho diário de vida e que se oponha ao costume que se desenvolveu ali de não trabalhar devido à expectativa da proximidade da volta de Jesus, o que fazia muitos viverem à custa de seus irmãos. Preste atenção, nós estamos falando aqui aproximadamente há mais de 2000 anos atrás. O que fazia muitos viverem à custa de seus irmãos. Ele ordena que os irmãos da igreja se afastem daqueles que, com conduta indigna, e dá seu próprio testemunho sobre o assunto. Durante o tempo entre eles, Paulo e seus companheiros viveram de forma ordenada, trabalhando para se sustentar. Paulo dizia ter esse direito de receber a cooperação dos irmãos, visto que os servia, porém havia aberto mão para oferecer um bom exemplo à igreja. Este texto destaca a necessidade de um missionário conhecer bem o contexto no qual trabalha e molda sua vida de forma a servir de encorajamento à sociedade e à igreja. Jamais o contrário. A igreja é exortada a fazer o bem, indicando que as suas práticas devem ser enraizadas no que é verdadeiro, bom e justo. Somos ensinados a seguir sempre o bem e a fazer sempre o bem. Alguns exegetas creem que há aqui um alerta para que a igreja, perante as ações abusivas dos aproveitadores, não se canse de fazer o bem e de agir com liberalidade. E por fim, eu destaco o ponto importante para este encerramento. Vamos lá. Trabalhando com sossego. Os cristãos não devem ser ociosos, mas trabalhar com afinco e consistência para ganhar o próprio sustento e o da família, além de ter com que ajudar os necessitados.
Em Efésios capítulo 4, versículo 28, a palavra diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A expressão de Paulo nesse trecho faz lembrar os generais romanos que, depois de uma guerra, traziam os escravos vencidos de volta para Roma. Jesus é triunfante e tem autoridade e poder para conceder dons aos homens. O versículo 8 é uma citação do Salmos 68, versículo 18, promessa de triunfo e vitória, com uma pequena mudança em nossas traduções. No Salmos 68, Deus recebe dádiva, e em Efésios é Ele quem as dá. De qualquer forma, no Salmos 68, as dádivas são divididas entre os homens na terra. Neste caso, isso se aplica aos dons dados à igreja. Meu irmão, minha irmã, não se permita a ficar na inércia. Assim como a palavra de hoje ela foi semeada, assim como a palavra de hoje nos traz grande ensinamento, devemos guardá-la mais uma vez usando a expressão vos mandando isso. Paulo declarou a lei de que se alguém não trabalhar, também não deve comer. E isso se aplica àqueles que não estão dispostos a trabalhar e não àqueles que não podem trabalhar. Esse é o primeiro ponto aqui do encerramento. Ociosidade gera pecado. Veja bem, aqueles que andam desordenadamente, não trabalhando de forma alguma, fazem coisas vãs, causando problemas e divisão da igreja. Quando eu trago aqui o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8, é um contraste sobre batalhar, perseverar, acreditar. E voltando ao texto em referência, aqui já tem um primeiro destaque. Se você não trabalha, você não quer comer, não é verdade? No segundo ponto, a ociosidade gera pecado, porque a sua mente fica aberta, ela fica disponível para ações malignas. E tem um outro ponto aqui também, que novamente Paulo diz, mandamos e exortamos. Ele exorta os Tessalonicenses para que comam o seu próprio pão e façam isso em silêncio, sem causar divisão e transtorno. Segundo Paulo, a cura para os mexericos é o trabalho duro. E por fim, os cristãos de Tessalonicenses, os cristãos de hoje, são exortados, São exortados a não ficarem desanimados no trabalho por causa daqueles que não trabalhavam e que não trabalham, mas também a continuarem a fazer o bem. Aqui tem 3 pontos de motivação. São 3 pontos no que diz respeito à motivação. Primeiro, para você não se desmotivar diante ao cenário que você vive, onde você está trabalhando, que você está sendo injustiçado. Continue fazendo bem. Outra, faça tudo de forma silenciosa, sem causar divisão ou transtorno. E por fim, muito bem e muito simples, se você está disposto a ficar de forma ociosa, não queira colocar o peso sobre outras pessoas, porque aqueles que andam de forma desordenada no mundo de hoje fazem coisas vãs. Usam a internet de forma secular, usando para efeitos de pornografia. Você vê aí os números atualmente aumentando de pedofilia infantil, de estupro, de vulnerabilidade, entre outros assuntos, que a internet ela tem um lado bom e ruim, que causam problemas, inclusive divisões dentro das igrejas. Então, esses são os pontos de reflexões que eu trago hoje para a sua vida. Mas o melhor deles todos é o seguinte: continuem a fazer o bem. Assim seja, assim diz o Senhor.
Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações. Chegamos ao final do 15º dia, o penúltimo, tratando sobre motivação, um grande impacto espiritual. Louvamos e agradecemos por esta rica mensagem, esta rica palavra no qual foi semeada em corações quebrantados, em corações desmotivados. Para que o Senhor possa fazer morada nesta noite, assim estamos aqui nos quebrantando em arrependimento e clamando a Ti pelas Suas infinitas misericórdias. Louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.